função que ela exerce naquele período. Não cobra a nomenclatura, mas cobra a função, cobra o uso, cobra o emprego. E isso se torna, claro, mais difícil porque as questões são genéricas, né? Ela tem a questão, ela faz às vezes muito assim, os dois termos em destaque desempenham a mesma função sintática. Você tem que fazer o quê? Saber a função dos dois, ela nem direciona qual é a função, é você que tem que fazer a análise. Então, o conceito, o que eu vou passar agora aqui, que é um resumão para vocês, esse conceito vale para uma frase simples, uma frase complexa, uma frase, qualquer frase isso vale, para uma frase pequenininha, uma frase gigante. Porque o conceito é sempre o mesmo. O que torna uma questão mais difícil em relação a esse assunto não é a teoria por si, mas é o texto que a banca usa como referência. Se ela usar uma frase muito complexa, a sua análise fica mais difícil e daí você se confunde. Então, o conceito é sempre o mesmo, a teoria é a mesma. O que modifica é o texto de referência. Então, conforme o nível do texto que você tenha, o assunto que vem no texto, o autor, se vier um texto literário, se vier um texto que trabalha com psicologia, psicanálise, alguns assuntos que você não está acostumado, dificulta um pouco mais a prova, com certeza, tá? Mas eu tenho que saber o quê? Conceitos básicos, para que na hora da prova eu vou lembrar disso. Na hora que você vê a questão, você tem que lembrar disso na hora, tá? Não tem que ficar pensando, será que é? Já tem que ter isso muito bem definido. Então, um conceito básico para chegar aqui. Qual que é o conhecimento prévio que eu preciso ter para chegar a isso daqui? Primeiro é a morfologia inteira, tá? Que a gente viu na outra aula. Eu preciso saber quais são as classes de palavras. Preciso saber quando uma palavra é artigo, quando ela é pronome, quando ela é advérbio, quando ela é substantivo. Eu tenho que saber isso, tá? Tem que olhar para a palavra assim, isso daqui é um advérbio. Eu tenho que ter isso muito claro. Então, a base da sintaxe, qual vai ser? Claro que é a oração. Então, sempre que a gente trabalha com oração, isso é uma nomenclatura que vem da sintaxe. Na morfologia, a gente sabe que quando você tiver um verbo, você tem uma oração. Ou se você tiver uma locução verbal, você vai ter uma oração, tá? Cuidado que a gente sabe que nem sempre quando você tem dois verbos, você vai ter locução verbal. Às vezes, dois verbos juntos não é uma locução verbal. Então, cuidado com esse conceito aqui. Aí, a base da oração qual é? Sempre que você tem uma oração, você vai sempre ter que identificar os termos da oração, tá? Quando a banca pede para você, numa questão, os termos desempenham a mesma função sintática ou funções sintáticas diferentes. Quando a banca fala em função sintática, ela está falando disso daqui, independentemente de você ter período simples ou composto. Sempre que ela fala função sintática, ela se refere aos termos da oração. Ela quer saber se aquela expressão, não importa se é oração ou não, se ela é sujeito, se, claro, predicado não, mas se é objeto, se é complemento, se é adjunto, é isso que ela quer saber, tá? Então, sempre que ela fala em função sintática, você vai lembrar que função sintática se refere sempre aos termos da oração, sempre. Aí temos os termos que são básicos, vocês já estão carecas de saber, mas a gente tem que ter isso muito claro, que são os essenciais, os integrantes e os acessórios. Aqui eu quero que vocês marquem muito bem essa diferença. Para entender isso, por exemplo, se a banca te fizer uma questão de reescrita, de suprimir um termo, de deslocar, quando ela faz as questões de reescrita. O termo essencial é um termo que sempre aparece, por isso que o nome dele é essencial. Então, quando você tem um termo essencial, ele sempre aparece, sempre. Nunca, se você tiver um verbo, no mínimo você vai ter o termo essencial. Termo integrante, por que ele tem esse nome de termo integrante? Porque ele depende de algo para existir. Ele não pode aparecer do nada, ele depende de alguma coisa para existir. E o termo acessório é um termo dispensável para quem? Para a gramática.
tem um valor semântico muito grande, tá? O termo acessório, ele existe muito mais pela semântica do que pela sintaxe. Por isso que é um termo dispensável. Eu posso, se a banca reescreve ou para você ou faz uma supressão de um termo e fala só da gramática, se for um termo acessório, a supressão é possível, sem mexer na gramática, não no sentido, tá? O sentido dele é importante. Então, essa base aqui a gente tem que saber, essa diferença entre eles. Aí nós temos, claro, aqui a gente sabe que nós temos o sujeito e temos o predicado. Perfeito. Um depende do outro, tá? O sujeito, ele manda no predicado e o predicado é o que se fala do sujeito. Então, um depende do outro para existir. Por isso que sempre que você tiver um verbo, no mínimo você vai ter sujeito e predicado. Até porque o predicado começa onde? O predicado começa no verbo. E essa é a base, por exemplo, de concordância verbal. O predicado começa no verbo. Esse verbo que está aqui fala algo sobre o sujeito. Só que a relação é assim, na concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito e nunca o contrário, porque o sujeito manda. Ele é que é o responsável pelo verbo que está no predicado. Já os termos integrantes, o que nós temos aqui? O complemento verbal, temos o complemento nominal e temos o agente da passiva, tá? O que é que você vai cuidar aqui? Como é que eu sei que eu tenho um complemento verbal? Claro que primeiro nós temos dois tipos, né? O objeto direto e o objeto indireto. Então, para eu ter um complemento verbal, sempre, que tipo de verbo que vai admitir um complemento verbal? Verbo transitivo, tá? Não tem como você ter um complemento verbal se não houver um verbo transitivo. É impossível. Porque é o verbo transitivo que exige os objetos, sempre nessa lógica, tá? Um complemento nominal, qual vai ser a base dele? Ele completa, a ideia dele é porque ele depende do quê? De um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, o complemento verbal se integra a um verbo transitivo. O complemento nominal se integra a um substantivo abstrato, a um adjetivo, a um advérbio. E o agente da passiva? Tá, por que será que o nome é agente da passiva? Quando é que ele aparece? Quando eu tenho voz passiva. Então, se eu não tiver voz passiva, eu não tenho agente da passiva. Por que o nome é esse? É quem faz a ação do verbo que está na voz passiva. Por isso que ele é agente da passiva, tá? Aí, nós temos em relação aos termos acessórios, nós temos o adjunto adnominal, aqui. Temos o adjunto adverbial, temos o aposto e temos o vocativo. A gente coloca o vocativo aqui junto, não por ele ser um termo ou porque ele não tem filosintática, mas é porque ele tem importância que a gente pode confundir com outras coisas, tá? Então, o adjunto nominal, por que ele serve? Esse adjunto adnominal, a função dele é só acompanhar, só, mas ele expressa um sentido. Ele acompanha sempre um substantivo. Então, por exemplo, o artigo acompanha um substantivo. O que ele é na sintaxe? Adjunto adnominal. O adjetivo acompanha o substantivo. O que ele é? Adjunto adnominal. Então, eles têm que estar junto ao substantivo. O adjunto adverbial, a função dele é sempre expressar. Então, ele expressa uma circunstância. Tempo, lugar, modo, dúvida, causa, condição, concessão, finalidade. Sempre, tá? Expressa uma circunstância. Um adjunto adverbial nunca vai ser um complemento de verbo, tá? Nunca.
Eles nunca podem mudar. Eles têm funções bem definidas. E o adjunto adverbial, a CESP não fala adjunto adverbial, ela coloca assim, tem natureza adverbial, função adverbial, aspecto adverbial, sentido adverbial, qualquer coisa adverbial. Colocou a palavra adverbial, você vai lembrar do quê? Advérbio. Advérbio, lembra? Circunstância. Sempre, tá? Falou em qualquer coisa adverbial, a CESP colocou qualquer coisa adverbial, automaticamente você vai lembrar que é advérbio, e advérbio lembra circunstância. Aí você tem lá, tempo. As circunstâncias que você tem que saber quais são? As circunstâncias do advérbio, né, que é exclusão, tempo, lugar, modo, intensidade, tarantarã. E as circunstâncias da oração adverbial. Causa, condição, concessão, finalidade. Então, tudo isso é circunstância, tá? E tudo isso é adjunto adverbial. Por que a gente fala que quando você fala em função sintática só é os termos da oração, só fala dele? Por quê? Uma oração adverbial, por exemplo, qual a função sintática de uma oração adverbial? Adjunto adverbial, tá? Porque ela faz o quê? Expressa uma circunstância, é isso que ela faz. O aposto, por sua vez, a função primordial dele qual é? O aposto tem função explicativa. A função primordial dele, tá? Ele pode vir para enumerar, para esclarecer, para especificar. Mas a função primordial do aposto, a função dele foi criado para explicar, esclarecer alguma coisa, tá? E o vocativo sempre é um chamado. Você chama alguém e fala algo para ele. Essa é a lógica do vocativo. É como se fosse conversar com alguém. Você chama alguém e fala alguma coisa para ele. Isso é vocativo, tá? Então, essa aqui, que a gente tem, claro, a gente estuda isso daqui e nem tá no edital, mas é a base que a gente tem da sintaxe que a CESP traz. Esses termos da oração, a gente usa a mesma noção em várias questões que a banca nos traz. E ela mistura tudo isso. Às vezes ela coloca para você numa questão, ela destaca um termo que não tem verbo e outro que tem verbo. Então, tudo falou em função sintática, você vai lembrar dos termos da oração. São eles que são usados para fazer uma análise sintática. Aí, agora eu vou chegar onde eu queria chegar. A noção de período, tá? Que daí nós temos a base, que é o período composto, tá? O período composto, o que é que você tem que ter bem claro para aprender, entender e não ter dúvida na hora de classificar um período composto? A base dele sempre são os conectivos, tá? São os conectivos que vão determinar quando é uma coordenação, quando é uma subordinação. É isso que faz. Então, quando você analisa, por exemplo, como é que eu sei que é alguma coisa? Quando você faz, a gente sabe, faz algumas perguntas. Sempre você tem que olhar o início de uma oração, como ela começa, se ela começa com sujeito, se ela começa com o verbo, se ela começa com um advérbio. Sempre você olha o começo da oração, tá? E a oração, ela pode começar letra maiúscula, pode vir depois de uma vírgula. A oração, você pode ter o período composto. Então, sempre você olha como ela começou. A ordem direta de uma oração sempre vai ser... Qual o primeiro termo que tem que aparecer? Sempre, na ordem direta. Sujeito. Sujeito e verbo. Se o sujeito não está já de cara no começo, a frase está na ordem indireta, tá? Então, sempre na ordem direta começa com o sujeito. Aí, o período composto, nós temos daí o que a gente fala, que é a coordenação e a subordinação, tá? Desses daqui eu quero que vocês destaquem por que a gente tem essa nomenclatura, coordenação e subordinação. Na coordenação, a relação semântica, tá? Então, a relação entre as orações, ela é semântica.
semântica. E é sintática? Não é sintática. Então, quando a gente trabalha com o período composto por coordenação, as orações não têm função sintática entre elas, é somente semântica. Já na subordinação, você tem a base é a relação sintática, então a relação sintática e semântica. Então nós temos os dois lados, tanto a relação sintática quanto a relação semântica. Tem as duas coisas aqui, tá? Então essa relação é que a banca vai pedir para você. Tudo numa frase tem relação uma coisa com a outra. Você não pega as palavras e vai jogando assim. Vai jogando, tá? Então coloca numa caixinha e joga. Vamos fazer a frase. Tudo numa frase tem relação. Uma coisa com a outra. Toda palavra vai estar relacionada a outra. Depende de outra, está amarrada a outra, está ligada a outra. É essa relação que você tem que identificar. Que a banca vai pedir para você qual a função sintática de uma palavra. Tá, você tem que olhar. Essa palavra está ligada a qual na frase? Ela tem que ter alguma relação. Ela não está jogada ao vento. E é essa relação que você tem que perceber. Aí na coordenação, o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós temos duas possibilidades. Tá? Nós podemos ter as orações, que nós chamamos de orações assindéticas. Tá? E temos as orações sindéticas. A diferença entre elas é a presença ou não de conectivo. Então, nas assindéticas, como é que elas aparecem? Sem conectivo. E nas sindéticas, como é que eu sei que uma oração é oração coordenada sindética? Porque ela tem aqui uma conjunção coordenativa. Aí você tem aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, quando você tem uma conjunção coordenativa, você vai ter uma oração coordenada sindética. Essa é a diferença da subordinada, por exemplo. As orações subordinadas nunca começam com uma conjunção coordenativa. E também as coordenadas nunca começam com uma daqui. Não mistura, tá? Isso aqui nunca se mistura. Elas vêm, cada uma com o seu jeitinho de ser iniciado. Então, isso daqui, você tem que ter muito claro isso. Na hora de verificar uma frase, tem que olhar o que a banca manda você ver. Mas, cuidado muito, quando você vai resolver uma questão, não olhe só a linha que a banca indica. Olhe pelo menos o período inteiro, tá? Porque uma coisa é você olhar a linha, outra coisa é você olhar todo o período, tá? Todo o período é essencial que você entenda. Beleza. A subordinação ela é mais difícil porque nós estamos aqui, então, as orações subordinadas substantivas, tá? Temos as orações subordinadas adjetivas, aqui. E temos as orações subordinadas adverbiais. Beleza. Essas orações aqui, o que a gente vai poder perceber em relação a elas? É o seguinte, atenção. Quando você tem um período somente coordenado,